Dificuldade de ereção, uma queixa muito comum e cada vez mais prevalente nos pacientes, sobretudo no público mais jovem. Existem várias causas para os pacientes apresentarem esse quadro. Pode ser algum problema no coração, algum problema hormonal, algum problema neurológico ou um problema emocional. Aquele paciente jovem, 20, 30, 40 anos, que não apresenta nenhum fator de risco do tipo diabetes, pressão alta, sedentarismo ou alguma doença endócrina, uma doença hormonal grave, a gente tem que levantar que a principal causa desse problema é um quadro emocional, é uma insegurança. Existem alguns fatores de risco para isso: pornografia, masturbação excessiva, uso de estimulantes sexuais do tipo tadalafila, Viagra. Tudo isso faz com que o paciente apresente uma insegurança e ele não consiga ter uma ereção de qualidade ali durante a relação sexual. A gente consegue fazer esse diagnóstico nesse público porque o paciente, muitas das vezes, ele vai apresentar uma ereção normal. Ele apresenta uma ereção matinal, ele apresenta uma ereção espontânea, ele consegue se masturbar. No entanto, durante a relação sexual ali com a sua parceria, ele não tem uma rigidez tão completa e ele começa a sofrer, apresentar esse quadro aí de dificuldade de ereção. O tratamento nesses pacientes, ele é apenas psicoterapia. A gente tem que fazer o diagnóstico da causa dessa ansiedade, da causa dessa insegurança, para que a gente consiga resolver o problema do paciente. Naqueles pacientes mais velhos, principalmente o paciente diabético, o paciente hipertenso, os pacientes sedentários que fazem uso de um monte de medicamento, eles podem apresentar algum problema no coração e por isso apresentar esse quadro aí de dificuldade de ereção. Já que para que o pênis fique no estágio ereto, o coração ele tem que bombear sangue para o pênis para ele encher de sangue e conseguir ter a sua ereção plena para ter uma relação sexual. Então, se o paciente ele apresenta algum problema no coração, ele vai apresentar uma dificuldade de ereção. Por isso que a gente sabe que aqueles pacientes que têm uma dificuldade de ereção, isso pode ser um dos primeiros sinais que esse paciente está apresentando um problema no coração. Nos casos de um problema hormonal, e hoje em dia muitas pessoas acreditam que todos os problemas de sexualidade, principalmente dificuldade de ereção, seja decorrente do uso de hormônio. Isso é mais comum de acontecer naqueles pacientes que têm alguma alteração endócrina. Às vezes ele já tem uma alteração da produção de outros hormônios, de outras glândulas, do tipo de alguns problemas na tireoide, mas também é muito comum em pacientes que são sedentários, porque a gente sabe que o sedentarismo, a obesidade, ele vai diminuir a produção de testosterona e o paciente ele pode apresentar assim, um quadro de dificuldade de ereção decorrente disso. Se for esse o caso, a gente tem que fazer o diagnóstico da causa da diminuição da testosterona e não apenas fazer o uso do hormônio. E em último caso, seria aqueles pacientes que têm algum problema neurológico. Porque para a gente ter uma ereção, a gente tem que ter um estímulo do sistema nervoso central do cérebro para ir até o pênis e provocar todo o mecanismo da ereção. Então aquele paciente que tem algum problema neurológico, que tem uma doença neurológica, que teve uma doença neurológica do tipo uma esclerose múltipla, um paciente que tem uma dificuldade de locomoção, um paciente que já teve uma história de derrames, de AVC, pacientes que teve história prévia de cirurgia na próstata, principalmente por causa do câncer de próstata, ele pode ter uma alteração ali do nervo da ereção e por isso apresentar esse quadro aí. Então existem várias causas, várias classificações e a gente tem que fazer essa classificação para que a gente consiga ser certeiro no diagnóstico, no tratamento e para que a gente consiga ajudar o paciente. Então, assim, se você está sofrendo com isso, é indispensável, é muito importante que você procure aqui um especialista nessa área para que a gente consiga te ajudar a definir o tratamento correto e resolver o seu problema.